E agora a gente vai começar um painel focado na discussão dos diferentes modelos de parceria. Acho que na primeira parte aqui a gente já falou sobre isso, o Sławiński passou em linhas gerais ali os distintos modelos que o ICMBio tem procurado, e agora a gente vai conversar com quem realmente está operando aí e que pode trazer uma perspectiva mais profunda aí de cada um desses modelos. E para começar, eu gostaria de convidar ao palco, então, a Cissa Vey, que vai compartilhar conosco a experiência do Instituto Ecos no apoio do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A Cissa é mestre em Ciência Ambiental pela USP e Engenharia Agrônoma pela Exalc. Foi secretária-geral do WWF Brasil, trabalhou no Ministério do Meio Ambiente como secretária nacional de Biodiversidade e Florestas e no Estado de São Paulo como diretora-geral do Instituto Florestal e diretora executiva da Fundação Florestal. Atua hoje como consultora sênior no Instituto Ecos Brasil. Cissa, bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez é um prazer enorme estar nesse evento e em primeiro lugar, claro, como sempre, agradecer ao Pedro e ao Guilherme, agradecer ao Fernando e a todos que vieram aqui dar um pouco da sua experiência, do seu tempo e suas reflexões para esse assunto que certamente para todos nós, como disse o Ricardo mais cedo, é da nossa paixão e da nossa vida. Eu vou fazer uma apresentação talvez até mais curta do que o tempo que era esperado, de 15 minutos, mas obviamente depois a gente tem tempo para conversar, então acho que fica melhor até numa troca mais direta para qualquer dúvida que vocês porventura tenham ou expectativas que também possam surgir dessa fala. Em primeiro lugar, a expectativa então que acredito que todos tenham a partir dessa mesa é saber um pouco mais do que está acontecendo no detalhe, né? O Ricardo trouxe muitas informações do ICMBio, certamente muito poucas perto do conjunto do que já está acontecendo, e uma dessas experiências diz respeito a esse parque, que devo confessar a vocês, embora tenha conhecido vários parques no Brasil, certamente muito poucos perto do que existe, eu não conhecia e fiquei desde a primeira vez que fui completamente apaixonada e chocada positivamente com a beleza que ele contempla, não só do ponto de vista das suas paisagens, mas particularmente do ponto de vista daquilo que ele conserva, além das paisagens, biodiversidade, e da região onde ele está, que é uma região do norte de Minas, com uma relativa pobreza, tem o IDH de média 0,6, que é um IDH de média baixo, né, nos municípios que estão ali, mas que tem um potencial gigante para virar uma unidade de conservação, espero eu, tão reconhecida, visitada e apreciada como são o Iguaçu, Fernando de Noronha e as outras que foram mencionadas aqui. Então vamos lá. Bom, o Instituto Ecos, onde eu estou no momento, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Muitos de vocês talvez não conheçam ainda o Instituto. O Instituto nasceu há 15 anos atrás, por meio de uma iniciativa do seu presidente, o Ernesto Moeri, que é um hidrogeólogo, que já tinha se apaixonado pelo Brasil, foi morar na Bahia, claro que as pessoas escolhem os lugares certos. Na Bahia teve suas filhas e também daquela região toda ele passou a conviver por conta da sua profissão e conheceu também o Parque do Peruaçu, porque o parque tem uma conformação geológica única, que é o que eu vou tentar mostrar muito brevemente para vocês a partir de agora. O Instituto Ecos tem uma agenda de trabalho voltada para a conservação da biodiversidade, muito focada em planos de manejo de unidades de conservação, não exclusivamente, unidades também de uso sustentável, como de proteção integral, a gente não fica afeto só a um tipo de categoria. Tem trabalhos que são menos conhecidos desse ambiente aqui no qual nós nos encontramos, eu creio, que são trabalhos já de muitos anos de remediação de solos e águas. Infelizmente é uma situação que no Brasil nós temos muito ainda a fazer, como em outros países também. E também investimentos de impacto, que hoje é uma palavra que muita gente está usando para, inclusive, mostrar que projetos ambientais e sociais podem ser projetos que geram rendimentos no futuro
e, portanto, não precisam ser tratados exclusivamente pelo lado da chamada filantropia. Então, hoje já existem aí uma série de iniciativas nessa direção. No caso do Instituto, a gente trabalha já há alguns anos em parceria com o Banco Itaú. Talvez vocês tenham tido essa oportunidade. Eu tive, numa ocasião, há alguns anos atrás, de investir num fundo do Itaú que chama Ecomudança, e a ideia do fundo é exatamente pegar uma parcela dos recursos da taxa de administração e devolver para projetos de impacto. No caso, impacto tanto do ponto de vista de redução de pegada hídrica quanto de redução de emissão de carbono. Então, é esse tipo de projeto que acontece no Brasil inteiro, que a gente também apoia dentro desses três grandes blocos de atuação do Instituto. Alguns dos parceiros da gente, recentemente a gente também firmou uma parceria para carbono numa plataforma que junta dois lados que são necessários num processo de offset de carbono, que são as empresas que não necessariamente precisam fazer suas compensações, no caso brasileiro, mas que fazem suas compensações por desejo dos seus dirigentes, e também aqueles que fazem projetos que podem recuperar carbono. Então, nós estabelecemos essa parceria recentemente com o Itaú e a Natura para exatamente conseguir fazer com que esses projetos sejam alavancados e possam ajudar o Brasil no compromisso dos seus cumprimentos das metas de clima, que inclusive estamos lá, como disse o Ricardo, nessa semana e na próxima discutindo em Bonn, junto com os demais membros da convenção. Aqui está o parque. O mapa não é excelente, mas eu gostaria só de apontar que o parque fica nessa região do noroeste, norte de Minas, quase já chegando na Bahia. Embora pareça uma área super distante, porque está mais ou menos no meio do Brasil, é uma área de super fácil acesso. Hoje existem voos diretos de São Paulo para Montes Claros, que é a cidade maior daquela região e mais próxima do parque do ponto de vista de transportes aéreos, e de lá 2h30 de carro se atinge o parque na localidade de Fabião, que é um dos acessos, e onde estão de fato os atributos que foram trabalhados no processo de implementação do parque, que eu vou mencionar também ao longo da minha fala. É importante dizer que também lá existe um pequeno aeroporto em Januária, que é uma cidade histórica muito interessante, na beira do Rio São Francisco, assim como Itacarambi, que é outro município que também está no parque, né, ou parte dele dentro do parque. E esse pequeno aeroporto é um aeroporto que agora também está recebendo voos locais, portanto, quem quiser se arriscar naquele tipo de voos assim, um pouco estranhos, naquelas pistas que não tem muitas condições, está também possível de chegar com facilidade a essa região. Mas, brincando um pouco com isso também mostra que existe um potencial enorme para o desenvolvimento do turismo nessa área, inclusive porque ela, não sei se está no próximo slide ou não, mas é uma área que está dentro de um mosaico reconhecido também pelo Instituto Chico Mendes. Mosaico, acho que todo mundo aqui um pouco sabe do que se trata. É uma situação onde várias unidades de conservação e outras áreas protegidas acabam fazendo uma composição no território que permite ações conjuntas, aliás, indica e instiga que se façam ações conjuntas para um tratamento de um território bastante mais amplo do que aquele do parque. O Parque do Piroçu tem algo como 56.800 hectares, o Mosaico tem aproximadamente 1 milhão de hectares, são 15 áreas protegidas, inclusa aí uma terra indígena que é dos índios Chacreabás, que é uma área bastante grande até, e outros parques não só federais, como o Grande Sertão Veredas, mas também parques estaduais e algumas RPPNs, que fazem esse conjunto também super interessante para uma ação mais abrangente do ponto de vista do olhar sobre o território e tudo aquilo que se precisa fazer. Essa região toda é uma região que colabora especialmente naquilo que se chama hoje, né, Médio São Francisco para o Rio São Francisco, não só do ponto de vista do volume de água que chega ao rio, mas particularmente também com algumas espécies que povoam o Rio São Francisco. Mas um dos problemas enormes e sérios que se vem enfrentando nessa região é exatamente a falta sistemática de chuvas associada a um mau uso dos recursos hídricos, o que tem feito, por exemplo, do Rio Peruaçu, que é um rio que passa
ao longo da APA do Peroaçu e no próprio parque, que é um dos poucos rios nessa região perenes e que deságua no São Francisco, não esteja perene na sua extensão total. O rio tem trechos onde existe água aflorada e trechos onde a água não existe mais aflorada e alguns mais adiante, onde ela volta a aflorar. Isso traz problemas seríssimos, vocês podem imaginar, para uma série de situações do próprio parque, mas inclusive para o próprio Rio São Francisco. Bom, as cavernas do Peroaçu, como a foto talvez procure demonstrar, é uma área de karst, é uma área que sofreu processos geológicos intensos e que tem uma diferenciação de outras áreas que muitos de nós aqui conhecemos, por exemplo, no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, porque são áreas de grande magnitude. As coisas que lá aconteceram têm tamanho e desenvolvimento muito maiores do que aquilo que a gente pode ver aqui em São Paulo, que é bastante diferente, não deixa de ser, obviamente, cada uma dessas situações ricas por si só. Mas no Peroaçu, cada vez que você entra num lugar desse, você fica de fato chocado pelo tamanho e imensidão daquilo que se apresenta como uma criação desse processo geológico tão importante como foi nessa região. Aqui é um esquema que a gente mostra um dos principais pontos de atração do parque, que é a chamada Caverna do Janelão exatamente porque é uma janelona, e tentando mostrar que várias dolinas e outros atributos aí dessa região foram trabalhados, e hoje a gente tem então possibilidade de conhecer tudo isso dentro de um processo de visitação bastante seguro, bastante organizado. Acho que o Ricardo também mencionou, o parque tem uma estrutura que foi montada ao longo desses últimos 10 anos e que permite a visitação de pessoas com todas as características que nós temos, ou seja, aquelas pessoas que conseguem ou gostam de mais aventura, aquelas pessoas que não são muito afetas a esse tipo de situação, todas elas hoje têm condições de chegar a esse parque e fazer o uso e sair de lá satisfeitos. O parque não está aberto formalmente ainda. E por quê? Porque embora toda a estrutura ou a estrutura inicial esteja já montada, existe uma dificuldade que até foi o que criou propriamente as condições do parque existir. Em finais dos anos 90, aproximadamente, houve uma ação do Ministério Público sobre uma empresa automobilística que teve que fazer um termo de ajustamento de conduta, e esse termo de ajustamento de conduta acabou sendo levado por influência de inúmeras pessoas que estavam no governo naquela ocasião a fazer possível que o parque existisse, não só do ponto de vista da criação da estrutura que lá existe hoje, como também na compra de terras, aquisição de terras, exatamente nos pontos mais relevantes da visitação, onde estão essas cavernas e onde estão também, eu vou falar algo mais, as pinturas rupestres que, similares, não iguais, àquelas que existem no Parque Nacional da Capivara, também existem no Peroaçu e que são super bonitas também de se conhecer. Esse TAC, portanto, ele criou condições para que o parque se estabelecesse, foram feitas inúmeras obras, tanto para a criação das trilhas, é super interessante para quem for ver, parece coisa que não está no Brasil, mas como existem muitos sítios arqueológicos, toda a estrutura foi feita observando os sítios. Algumas das trilhas elas são suspensas exatamente para não permitirem o pisoteio desses sítios arqueológicos. Algumas são também suspensas porque as pinturas rupestres não foram feitas agora, né, há 10 mil anos mais ou menos. Então a altura onde elas estão nas rochas depende muito da ocasião e, portanto, do que havia de terreno naquele local, e as trilhas muitas vezes têm que ser suspensas para que se possa olhar mais de perto o que foi feito pelos moradores daquele momento nessa região do Peroaçu. Esse termo de ajustamento de conduta ainda tem um pequeno detalhe a ser cumprido, e uma vez que esse detalhe esteja totalmente cumprido, aí a abertura oficial do parque poderá se dar. O pessoal do ICMBio tem acompanhado isso muito de perto, obviamente nós também, porque o ECOS, neste processo do TAC, foi quem pôde fazer todo o acompanhamento da instalação de todas essas obras e infraestrutura ao longo desses últimos 10 anos. Também foi o ECOS que fez o plano de manejo da área, em 2005, então nós temos aí uma história com a área que é o que justifica, em grande medida, mas não apenas, o que a gente está fazendo aqui hoje, que é explicar um pouco o que nos aproximou do Instituto Chico Mendes e que formato de parceria é esse que a gente está levando agora adiante desde propriamente o ano passado. Ainda mostrando um pouquinho mais da geologia do local, uma série de dolinas, uma série de paredões,
área definitivamente extremamente rica e muito interessante para qualquer pessoa que queira conhecê-la. É um ecótono, é uma área que tem uma transição entre Mata Atlântica e Caatinga, então, além do que existem, obviamente, as riquezas inerentes a esse tipo de intersecção de biomas, portanto, não menos importante do que as feições geológicas, também é a biodiversidade que está sendo conservada nessa área. Aqui umas amostras apenas das pinturas que lá existem. Tem vários estudos, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais foi quem se dedicou por mais tempo e conhece muito mais o que está ali em termos de material e em termos da história. Do ponto de vista do Brasil, não deixa nada a desejar, como eu disse antes, ao Parque da Capivara, que todo mundo aqui sabe a importância que tem, e o trabalho da Niege Guidon de tantos anos lá, mostrando para nós brasileiros e para os não brasileiros a importância desses lugares. Aqui apenas um exemplo de uma das trilhas, como ela foi feita. Também tem um uso interessante em alguns aspectos, às vezes nem tanto, madeira que era ou madeira que foi trazida propriamente para o uso das trilhas, mas também tem madeira plástica, que é aquele material reciclado que é passível de uso para esse tipo de situação, o que também permite uma durabilidade muito maior daquilo que se faz. Também, mencionando o Ricardo mais uma vez, lembrar que todas essas estruturas são lindas na hora de inauguração, e depois que todo mundo vai embora, tem que ter um coitado lá cuidando de fazê-las ficarem bonitas que nem no primeiro dia. E muitas vezes é importantíssimo a gente também, na hora de decidir o que vai fazer, pensar sobre a longevidade dos materiais que a gente vai usar, além daquilo que a gente pretende fazer como estratégia de sustentabilidade da área. Quando nós, enfim, praticamente terminamos o trabalho de implantação dessas estruturas do parque, lembrando que o parque tem um plano de manejo que implica que muitas outras coisas vão ser feitas em termos de visitação e que ainda não puderam ser feitas por, basicamente, falta de recurso e tempo ao mesmo tempo. Nós pensamos que o Ecos tinha essa experiência toda acumulada, não só do ponto de vista do seu portfólio, mas também especificamente na área. Nós começamos a conversar com o Instituto Chico Mendes para verificar uma forma pela qual nós podíamos fazer uma cogestão das nossas áreas, dessa área. E nesse contexto, nós assinamos, houve um edital, um chamamento público para um acordo de cooperação para o Parque do Peroçu. Nós nos candidatamos, passamos nessa etapa e firmamos um acordo de cooperação com o parque que se estabeleceu a partir desse ano e que tem 5 anos pela frente. Para dar conta de tudo aquilo que nós pretendemos fazer no parque, nós criamos então um fundo, que estamos chamando como fundo, mas não deixa de ser apenas uma conta separada das contas do Ecos, onde os recursos vão ser depositados. O Ecos já investiu algo como R$140 mil de dinheiro próprio para a produção de alguns materiais. Eu trouxe aqui a amostra de um deles, que é um guia técnico do parque. Inclusive eu trouxe mais alguns, pedi ontem autorização para o Pedro. Eles estão à venda, o dinheiro vai para o fundo e vai para o parque. Então quem quiser, por favor, me procura e a gente faz a negociação ali no cantinho. Mas a ideia é exatamente que a gente consiga produzir coisas, não apenas esse tipo de materiais, que gerem recursos para o parque. Não há qualquer intenção do Ecos de que o recurso banque o Ecos, é um recurso para o parque e para a região de entorno. Nós temos também um portfóliozinho do fundo já preparado, do qual, ou no qual, existem também projetos que já estão definidos, pelo menos do ponto de vista geral, para especialmente a região de entorno. Então, construção de fossas sépticas, cisternas, desenvolvimento sociocultural, resgate de festas típicas, todas aquelas coisas que a gente acha que são importantes a gente mencionar para parceiros que queiram investir nesse parque, de forma que também a região consiga se desenvolver e com isso a gente ajude o parque, a região e todo mundo para que não exista, inclusive, uma pressão que ainda existe de desmatamento e outras ações dentro do próprio parque. O tempo já acabou, mas eu vou correr aqui sem entrar em grandes detalhes. Há benefícios que a gente vislumbra para todo mundo, obviamente com recursos aportados dentro dessa lógica do acordo de cooperação. A gente não ganha nada do Chico Mendes, do Instituto Chico Mendes, nem o Instituto ganha de nós, é tudo direcionado para o parque, mas a gente vê que as empresas doadoras certamente terão benefícios, o Parque Nacional, por óbvio, o ICMBio também, e as comunidades locais especialmente.
Aqui tem alguns objetivos específicos. É claro, a gente quer que o visitante tenha uma condição de visitação cada vez melhor e mais segura, que o desenvolvimento local impulsione-se pela presença do parque, que ele seja de fato um polo nessa região, junto com o Parque das Veredas, criando daí sim talvez uma condição ainda melhor de visitação de mais tempo na região, deixando recursos lá, criando empregos e criando novos empreendedores, e proteger obviamente o patrimônio que está lá, não só da biodiversidade, mas do histórico-cultural, que é super relevante. O guiazinho eu mostrei aqui para vocês, depois quem quiser pode dar uma olhada. No nosso site a gente já tem algumas coisas também expostas, alguns depoimentos das pessoas que trabalham no parque, que vivem na região. Traduzimos os materiais do parque para o inglês, parece uma bobagem isso, mas às vezes é um tempo de um dia que a gente leva, resolve a vida do gestor do parque por meses a fio. Contratamos um técnico que está lá no local, trabalhando junto com o pessoal do parque. Devo dizer que a nossa relação, tanto com o pessoal do parque, quanto com o pessoal da regional, lá em Lagoa Santa, quanto com o pessoal de Brasília, tem sido excelente. Temos tido um apoio super forte de todos eles, com uma postura super aberta e com inovações, inclusive nos indicando situações novas para a gente poder ajudar a melhorar a gestão. E uma última coisa que é importante, talvez vocês todos conhecerem, é que nós ganhamos também, pudemos participar junto com outros 10 parques mundiais, essa chance de, com a IUCN, montar, naquilo que nos parecia mais interessante, um processo de construção da sustentabilidade financeira do parque. No caso, não sei, acho que cortaram meu tempo, cortaram não. Chama-se Incubadora para Inovação, e ontem a gente teve a nossa primeira reunião, e a ideia é exatamente apontar aquilo que a gente vê como a maior necessidade, e a IUCN, com um grupo de pessoas muito gabaritadas, nos ajudar a tocar isso a gente. Parques bem geridos, nesse caso, talvez, se conseguimos o Perosul, vão para uma lista que todos nós gostaríamos de ver todos os nossos parques presentes, que é a chamada Green List, ou lista verde, que é oposta à chamada Red List, ou aquela lista de parques que estão sofrendo pressões ou estão sofrendo com iniciativas que poderiam fazer com que eles, inclusive, saíssem de uma categoria de parque e passassem a ser alguma coisa diferente. Aqui, só para mudar um pouco esse jeito de ficar falando correndo, eu pus uns números que eu queria que vocês olhassem e ficassem pensando, nossa, que será isso? E a minha ideia, fazer uma ginástica aqui de apresentação, a minha ideia era mostrar que, às vezes a gente olha esses números e não diz nada, bom, bilhões, quilômetros quadrados, milhões, e a gente acha que as nossas condições, muitas vezes, de trabalho são muito difíceis ou não consegue, talvez, comparar as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí, agora, do lado vem a listinha do que representa esses números. Então, vamos lá. Alguns números eu já sei que estão errados, eu chequei com o Ernesto aqui no caso da Tijuca, mas 2.029 unidades de conservação são as que estão registradas no SNUC, não são só as federais. Então a gente está aí, vê o tamanho desse patrimônio, que inclusive não está representado totalmente, porque há muitas áreas que não estão no cadastro. 3,2 bilhões, parece muito, mas vocês vão ver, é o orçamento previsto para o MMA no ano que vem, que é abaixo de orçamentos anteriores. 3 bilhões, que é quase a mesma coisa, é o investimento social do Brasil em 2014. Dados do GIF, que congrega 129 associações entre empresas, familiares, fundações e outros grupos que fazem investimentos de filantropia. Isso em 2014. Então, eu quero com isso mostrar o seguinte, existe dinheiro nesse ambiente de pessoas interessadas em fazer o Brasil ficar melhor, que é mais do que isso, mas que a gente, infelizmente, não está vendo serem direcionados para a área ambiental. Quase sempre é saúde e educação, às vezes idosos e adolescentes, e alguma coisa um pouco nessa direção. 1.470 km² é o que cada gestor de ICMBio tem que cuidar como sua própria área de atuação, em média. Né? Então, é fácil. O Ernesto ele vai poder confirmar. 1,8 milhão, não é isso? É 3 milhões, né, Ernesto? Foi o número de visitantes no Parque Nacional da Tijuca no último ano. 9 bilhões é o que os nossos deputados, congressistas, têm nesse ano de 2017 para uso de emendas parlamentares. Eu não quero dizer com isso que não vou fazer um julgamento sobre se as emendas devem ou não ser usadas para o quê.
mas é pensar também por que elas não são usadas para investir nessas áreas protegidas que a gente trabalha. E muitos desses recursos fariam uma diferença enorme se chegassem a essas áreas. E, na verdade, às vezes os projetos que chegam ao Ministério, eu tive a oportunidade de ver muitos, são projetos que não fazem nenhum sentido. E, às vezes, o deputado faz porque a cidade é dele, lá de onde ele veio, e ele mesmo não sabe nem muito por que aquele projeto está lá. Então, acho que também é um outro foco de atenção que a gente tem que manter, além das pressões sobre o Congresso, como também falado aqui antes, em razão da medida provisória do projeto de lei que o Chico Mendes está encaminhando. 6.672 km² é o que a gente desmatou na Amazônia no último período. E 30 bilhões, também é um numerinho pequeno, é o que o Comitê de Bacia do São Francisco acha que a gente tem que pular para conseguir fazer a bacia voltar a produzir os serviços ambientais até o ano de 2025. Então, a minha intenção com esses números era um pouco fazer a gente olhar para o lado e falar assim, pô, não é só uma questão de falta de recursos, não é só uma questão de falta de gestão, é uma questão também da gente, além das parcerias, que acho que ajuda muito, é sair do nosso ambiente de trabalho e procurar saber o que está acontecendo nesses outros lugares. E levar esse recado que a gente leva, às vezes, muito focado num projeto ou no outro, para esses outros públicos, para ver se esses outros públicos conseguem também verificar naquilo que a gente está apresentando a mesma beleza e importância que a gente dá quando a gente está falando de áreas protegidas de um modo geral. Então, me desculpem se a expectativa sobre os números pode não ter traduzido a ideia, mas a ideia era essa, a gente abrir um pouco a cabeça e ver que números, às vezes, dizem muito, mas se devidamente tratados e comparados com outros números que a gente tem para usar. E falando em números e terminando, me desculpe eu ter avançado mesmo no tempo, até um pouco pedir permissão para o Pedro, mas eu queria fazer correndo o risco de deixar muita gente de fora, eu queria fazer um especial agradecimento a uma lista aqui de pessoas que eu pus enquanto eu estava aqui ouvindo as falas anteriores, que eu acho que deveriam ser agradecidas certamente por mim, mas creio que por todos nós. Que são pessoas que pegaram seus recursos pessoais, de família, ou seus próprios, que constituíram ao longo de sua vida profissional, etc., e doaram para essas organizações que a gente faz parte, seja governo, seja ONGs, e que eu acho que muitas vezes passam desapercebidas. Muitas delas sequer querem que os seus nomes sejam citados. Mas algumas eu vou citar e outras eu também não sei quem são, então essas eu não vou citar mesmo. Mas eu vou começar então, primeiro pelas mulheres, que eu só conheço essas que fizeram essas doações, que são a Gi e a Zaba Morro. Agradecer, obviamente, ao Pedro e ao Guilherme, ao Roberto Clabin, ao Álvaro de Souza, José Roberto Marinho, Guilherme Leal, o Rocco Lorenzen, o Mário Freren, o Miguel Christner, o Ernesto Moeri. Especial agradecimento aos proprietários de RPPNs que doaram suas terras para conservação. Aos conselheiros dos conselhos gestores que doam seu tempo, sua capacidade técnica e de conhecimento. Aos voluntários que, por exemplo, como mencionado recentemente também no caso do Parque da Chapada dos Veadeiros, tiveram um trabalho incrível, se não porque ajudaram muito, mas porque mostraram que as pessoas querem o cuidado daquilo que lhes importa. E aos afiliados de muitas das organizações que estão aqui e que também com seus, às vezes poucos, 20, 50 reais, ajudam a que a gente consiga trabalhar e fazer melhor o nosso país. Então, obrigado. Obrigado por compartilhar a experiência. Estava falando com o Guilherme aqui, e quantas horas de voo você tem aí, que fala com muita propriedade aí, transita sobre muitos temas aí associados ao tema central, né? Eu não vou alongar aqui em comentários, mas já vou direto para chamar o Ernesto Viveiro de Castro, que é o próximo palestrante. O Ernesto, ele é biólogo e mestre em ecologia pela UFRJ, é analista ambiental do ICMBio, foi chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e coordenador geral de uso público do ICMBio. Coordenou a implantação dos contratos de concessão na Serra dos Órgãos e na Tijuca, além de atuar em parcerias com a sociedade civil, como a implantação da trilha Transcarioca. Ernesto, seja bem-vindo.
dia. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, do CEMEIA. Acho que vocês cumprem um papel fundamental de provocar, de levantar esse debate, né, seja a visão que for, a gente precisa discutir isso, amadurecer esses temas. Né. Eu trouxe aqui, a pedido do Fernando, algumas reflexões baseadas aí nas lições aprendidas nesse tempo trabalhando com as concessões, um pouquinho na Serra dos Órgãos e principalmente na Tijuca. Então, inicialmente, só um breve panorama da situação no Parque Nacional da Tijuca, das concessões. Né? O parque reúne alguns dos principais ícones do Rio de Janeiro e o principal atrativo turístico do Brasil, que é o Corcovado, né, com o Cristo Redentor. No ano passado, a gente recebeu 3.300.000 visitantes, sendo 2.200.000 no Corcovado e 1.100.000 em outras áreas do parque. Envolvem Vista Chinesa, Pedra da Gávea, Floresta da Tijuca e outras. Esse número representa 43% do total da visitação nos parques nacionais. Se juntar Tijuca e Iguaçu, a gente chega a cerca de 80%. E atualmente nós temos 2 grandes contratos de concessão que envolvem o acesso rodoviário e o acesso ferroviário, o Corcovado, incluindo ainda a venda de ingressos, lojas, lanchonetes e algumas outras estruturas e serviços de apoio. O investimento desses 2 contratos é da ordem de R$150 milhões. Receita total em 2016 das 2 concessões de R$92 milhões. A arrecadação para o ICMBio de 43 milhões, que representa 40% da arrecadação total do ICMBio, né? Gerando mais de 450 empregos diretos, incluindo os contratos diretos do parque e dos 2 concessionários. E segundo a publicação que o Ricardo citou aqui agora há pouco, que foi lançada agora da contribuição das unidades para a economia, gerando mais de 17 mil empregos indiretos, com um efeito de mais de 600 milhões na economia ali do Rio de Janeiro e do país. Além da geração de receitas, tanto para os empreendedores quanto para o poder público, a gente tem contrapartidas que são investidas diretamente no parque, pelos concessionários, como a implantação do Centro de Visitantes Paineiras e a exposição permanente, reforma e manutenção da nova sede do parque, manutenção de elevadores e escadas rolantes do acesso ao Monumento Cristo Redentor, uma trilha suspensa que ainda está em fase de projeto entre os Paineiros e o Corcovado, integrando então esses 2 atrativos, monitores para as trilhas e ações de conservação nas áreas próximas da concessão, como controle de espécies invasoras, monitoramento de fauna e custeio de projetos socioambientais nas comunidades do entorno imediato ali dos empreendimentos. Aqui só um breve panorama do que era o Hotel das Paineiras até 5 anos atrás. Esse era um hotel que estava sob administração da Secretaria de Patrimônio da União, fechado há 30 anos, e o ICMBio conseguiu recuperar a posse do hotel, fez o processo de concessão, que foi finalmente assinado em 2012, e hoje a gente tem esse espaço de recepção do visitante, com uma exposição permanente, falando sobre o Parque Nacional da Tijuca e também sobre o sistema de parques brasileiros. Então, é um pouco a missão do parque receber esse turista que ali é a porta de entrada do Brasil e apresentar também as belezas naturais e as oportunidades de visitação que ele tem em todo o sistema de parque, com uma lembrança adequada, trabalhando todos os artigos da loja de souvenir, tem a marca do Parque Nacional da Tijuca para reforçar essa imagem das unidades de conservação, restaurante e outras diversas estruturas de apoio. Bem, alguns princípios que a gente adota aí na gestão do uso público como um todo, né? Um é que o uso público ele é feito, como o Ricardo já apresentou, é um dos objetivos das unidades de conservação definidos em lei. Então, historicamente, muita gente considerava o uso público a cereja do bolo, a pontinha lá da pirâmide. Quando a gente tivesse toda a unidade implantada, aí a gente pensaria em visitação. Não, isso é uma obrigação nossa, uma função da unidade. E mais do que isso, é a nossa porta o nosso convite à sociedade a se envolver na gestão e na conservação desses espaços, né? A gente adota como princípio também oferecer à população uma experiência qualificada, né, de contato com a natureza, proporcionar essa experiência,
Provavelmente muitos de nós aqui se envolveram com o tema a partir da visita a um ambiente natural, né? Então essa sensibilização é fundamental. E também é um princípio estimular a economia local e regional pela atividade turística, mostrando também a importância econômica e ampliando então a gama de argumentos que a gente tem para proteger esses espaços. Não só a sua importância para a conservação da biodiversidade, para a qualidade de vida, mas também uma importância econômica. Alguns princípios que a gente adota na delegação de serviços, então, oferecer facilidades, atividades e serviços comerciais de apoio, então, a essa visitação, né, sem abrir mão da administração, gerenciamento, jurisdição e responsabilidade civil nas unidades de conservação. A gente tem um papel como poder público de fazer a gestão desses espaços, mas existe um espaço também para a atuação de outros parceiros, seja a iniciativa privada, seja a sociedade civil, seja a população diretamente, né? Melhorar a qualidade da experiência do visitante, promover a sensibilização ambiental, como já falei, um dos nossos principais objetivos é qualificar essa experiência, né? Oferecer os meios para que eles possam experimentar esses espaços. Obter o retorno financeiro, como acontece na Tijuca, é desejável, desde que compatível com a conservação, com o desenho, então não é uma premissa, mas obviamente é um efeito positivo. E, salvo em casos excepcionais, não há obrigatoriedade de contratação do serviço. Então, a gente quer oferecer facilidades e alternativas para quem busca esses espaços, sem que isso necessariamente signifique uma elitização ou uma escolha aí de que público a gente vai selecionar. A gente quer todos os públicos e quer oferecer o que for possível para melhorar a experiência deles. Aí vou tocar em alguns mitos, né, que a gente ouve e vai desmontando ao longo dos anos, né? Um já foi falado aqui pelo Fernando e pelo Ricardo, que a concessão é uma privatização da unidade de conservação, né? As concessões que o ICMBio faz, elas são planejadas por servidores públicos, pensando na experiência do visitante e pensando, então, nesse interesse público em oferecer a melhor experiência possível. Claro que isso tem que estar associado a uma viabilidade econômica da atividade para atrair o parceiro privado, né? E é importante refletir também que a alternativa que a gente tem hoje, na maioria dos parques que não tem concessão, é o contrato direto de empresas que fazem serviço terceirizado para oferecer mão de obra lá, cobrando ingresso, fazendo a limpeza, vigilância, etc. Também é um modelo privado, só que é um modelo que o Estado paga caro por essa mão de obra, não tem o operador não tem um interesse direto na qualidade do serviço, porque ele não tem nenhum ganho com isso. Então, é um modelo de privatização, entre muitas aspas, que não traz o mesmo tipo de retorno, o mesmo tipo de compromisso do parceiro. Outro mito é que as concessões vão sustentar a unidade de conservação, né? Eu falei aqui do caso da Tijuca, que é um caso extremo, e aí sim a gente ajuda, inclusive, a manter o sistema como um todo. Mas, na maioria dos casos, a concessão não é uma boa alternativa para sustentar a unidade de conservação. A gente aposta na concessão com a melhoria da qualidade dos serviços e como geração de oportunidades de atividades, né? A gente tem um histórico, inclusive, de grandes interesses dos empresários, por motivos diversos, né? Desde as incertezas ambientais ou de gestão, insegurança jurídica, que já foi citada aqui, mas também a gente tem uma realidade de, por exemplo, alta taxa de sonegação de impostos no país, e um concessionário tem um acompanhamento muito mais rígido da fiscalização do contrato, e isso é sim um problema competitivo muitas vezes, né? Então você tem áreas, por exemplo, a hotelaria, que tem uma informalidade enorme, tem evasão, etc. O cara tem uma pousada dentro do parque, ele vai ter um fiscal lá atazanando ele, isso tem que ser considerado, né? Então a gente teve várias licitações desertas aí ao longo dos últimos anos. Então isso é um desafio da gente conseguir acertar a mão dos dois lados do balcão aí, né? Tanto nas exigências e nos desenhos, quanto esse aprendizado da iniciativa privada para operar junto ao poder público, né? No caso da área ambiental. Outro mito que a gente ouve historicamente, aí mais para dentro do órgão gestor, é que as concessões vão permitir que a equipe da unidade foque nas finalidades da unidade de conservação. Primeiro, cabe a ressalva que eu já fiz no início, que o uso público também é finalidade da unidade de conservação. Então, isso já não se justifica, né?
E segundo, que planejar as atividades e fiscalizar os concessionários dá muito trabalho. Na Tijuca, 30% da equipe, que não significa muito, são 3 pessoas, atua basicamente na fiscalização dos contratos de concessão, né? Então, realmente, assim, ela não desonera a equipe, mas ela qualifica atividades do público grandemente, né? Além de, claro, agregar mais mão de obra, porque a gente tem os funcionários do concessionário trabalhando diretamente no atendimento ao visitante e tal, e a gente passa um outro nível de planejamento e supervisão, né? Como exemplo também aí de outros lugares, Yellowstone tem um escritório especializado em supervisão de concessionários que são mais de 20 funcionários. Então, assim, realmente existe uma demanda grande para você ter uma boa qualidade de serviço. Não é simplesmente entregar para o privado e achar que está resolvido o problema, né? E aí vai esse outro mito, que é podemos conceder a gestão. Isso eu ouvi do pessoal do Ministério do Planejamento, antes deles terem mais contato com as unidades, que é podemos conceder a gestão da UC em uma PPP e atuar na supervisão remunerando pelos resultados. Inclusive, falando da gestão da UC, senso amplo, né? Toda a parte de manejo de espécies, a gente fala, você conta quantos tatus tem e vê se a população aumentou ou não e remunera por isso. Unidade de conservação é uma política de longo prazo, né? A gente está pensando aqui nas futuras gerações, em escala de 100 anos ou mais, né? E os resultados das concessões estão na lógica econômica ali de curto, médio prazo. O máximo que a gente tem de contrato é 20 anos. Em 20 anos a gente não tem como mensurar o sucesso em conservação da biodiversidade. Então, esse espaço vai necessariamente ter que ser feito pelo poder público e, eventualmente, pela sociedade civil, né, sem fins lucrativos, ONGs, OCIPs e tal. E vale a lição, que a gente costuma buscar benchmarks e tal, em outros lugares do mundo, esse tipo de operação de gestão totalmente privada de unidade de conservação pública não existe em nenhum lugar do mundo, né? Então, mesmo os Estados Unidos, que são uma referência aí na área, Yellowstone, que tem uma quantidade gigante de concessões, eles têm mais de 800 funcionários do Serviço Nacional de Parques atuando no território do parque, supervisionando essas concessões, atendendo ao público, complementando esses serviços, e contam também com receita do orçamento do país para operar num bom nível. Então, assim, precisamos sim dessas parcerias, mas existe um discurso muito radicalizado em relação às concessões e outras parcerias, que para uns é uma panaceia que soluciona todos os problemas. Não é, né? A gente precisa ter um fortalecimento da gestão das unidades, a gestão pública dessas unidades, e para outros é a privatização, é o diabo que vai tomar o nosso patrimônio público, e também não é. Então, assim, a gente tem que... É um caminho do meio, uma importante estratégia que a gente tem para fortalecer a gestão das unidades, para trazer parceiros, para trazer recursos, né? Mas não é a única solução, ela tem que vir numa cesta de esforço, né? Então, as motivações que a gente tem para delegar serviços, apesar desses mitos, é realmente melhorar a experiência dos visitantes, incrementar pessoal e infraestrutura nas unidades, né? Aproveitar a experiência, a capacidade operacional e técnica da iniciativa privada. Nós não somos experts em servir cafezinho, fazer souvenir, levar pessoas no ônibus, enfim, né? Isso aí não é o papel do órgão público, né? E existem empresas competentes para fazê-lo. Complementar os investimentos públicos, a gente tem um cenário aí desenhado para os próximos 20 anos bastante preocupante para o investimento público, então é uma alternativa importante. E também gerar emprego e renda com esse efeito multiplicador nas economias locais, né? Entre os desafios que eu listo aqui, a título de exemplo, né, o Sławiński falou do esforço do CNBio para diversificar as modalidades de delegação de serviço e parcerias, né? Na verdade, o modelo de concessão, como está desenhado hoje, ele se aplica a algumas unidades de grande visitação. A gente ainda tem mais alguns parques com esse potencial, mas a maioria dos nossos parques tem um perfil de público, um perfil de uso que se adequaria mais a modelos menores, como as permissões e autorizações para pequenos serviços, vão trabalhar na formação desse público, que no futuro podem até vir a viabilizar concessões, né? Mas então, pequenos campings, transportes locais,
lanchonetes e pequenas lojas de artesanato local, por exemplo, teriam um alcance muito maior aí para a gente ganhar essa escala de ter um melhor atendimento e uma melhor experiência no conjunto de parques, né? E outros modelos de parceria, não vou me alongar aqui, porque o Ricardo apresentou bastante, a Cissa apresentou um deles, né? Gestão compartilhada, termos de parceria, PPPs, etc. Um outro grande desafio é acertar a mão no nível de detalhamento desses editais e projetos básicos. Existe uma angústia de garantir uma qualidade do serviço, e é um histórico que vem da lei de licitações, que você tem que especificar tudo nos mínimos detalhes, né? Isso limita muito a criatividade do empreendedor e dificulta o trabalho a longo prazo, né? A gente não tem como prever como vai ser a realidade, o contexto daquela unidade de conservação daqui a 5, 10, que dirá 20 anos, que é normalmente o prazo de vários desses contratos. Por outro lado, editais muito soltos dependem realmente de um bom entendimento entre o concedente e o concessionário e de uma boa regulação, de um bom fluxo de decisão para que realmente trabalhem em cooperação. Se o concessionário for pegar cada filigrana do edital e questionar que ali não estava especificado como foi, a gente vai ter uma briga de 20 anos e não um contrato de parceria, né? E, por fim, o desafio que é de todos nós, sempre, de todos os dias, que é estruturar as unidades de conservação. Elas têm que ter uma estrutura adequada à quantidade e ao perfil de visitantes, né? Então, tem unidades que pedem uma experiência mais natural, mais primitiva, e isso demanda menos atendimento direto ao público. Tem unidades que têm um perfil realmente de um visitante, quase um turista de massa, e esse é um público que a gente tem que se preocupar mais, de dar um atendimento mais de perto, né? O poder público precisa, então, ser capaz de planejar a experiência a ser oferecida aos visitantes, fiscalizar os contratos, como eu falei, para garantir esse cumprimento dos objetivos da unidade de conservação. Então, existe realmente um papel claro para cada parceiro aí nesse cenário. E, na medida do possível, as contrapartidas devem manter o recurso gerado na unidade de conservação, sem inviabilizar o negócio dos concessionários, óbvio. Esse tem que ser um jogo de ganha-ganha, senão a gente não vai avançar, né? Bem, era um rapidíssimo panorama, que meu tempo já acabou, mas a ideia é realmente deixar algumas reflexões para a discussão que a gente vai ter na sequência, tentar ajudar a construir aí esses novos modelos, essas novas propostas. Obrigado por compartilhar a vida como ela é, né? Quem está ali no ICMBio gerindo os contratos e levando adiante essa agenda. A gente falou agora, até agora a gente teve uma apresentação sobre um modelo de organização da sociedade civil apoiando o parque, e depois um modelo mais baseado na experiência das concessões em parques naturais também. E agora eu gostaria de trazer a experiência para o nível municipal. E para isso eu vou chamar o Sérgio, que é diretor da São Paulo Parcerias, que é o diretor responsável pelo Programa Municipal de São Paulo de Parcerias em Parques. O Sérgio Lopes tem larga experiência na gestão de projetos de investimento, fundos imobiliários e private equity. Atuou como conselheiro de empresas de diversos setores e foi diretor da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, responsável pela implantação do projeto Porto Maravilha. É economista pela UCB, com MBA pela COPEAD e pelo IBMEC. Sérgio, por favor. Bem, primeiro, bom dia a todos. Agradecer ao CEMEIA pelo convite. Pedro Passos, Guilherme e Fernando, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo falar do nosso projeto. Queria trazer um pouco aqui o estado da arte, né? Onde é que nós estamos com este projeto e a importância dele para a cidade de São Paulo, né? Acho que a gente está num momento bastante interessante, como colocou nosso secretário Wilson Poit, que é da vontade política. Existe uma vontade política muito grande em colocar assuntos que estavam esquecidos, né, ou adormecidos para discussão e trazer capital privado para poder ajudar o bem público, a sociedade, a ter o melhor serviço possível dentre as condições colocadas.
Acho que aqui a ideia é a gente falar um pouco aí do que a gente caminhou até agora. É um processo que começou em janeiro, né? É um processo que é um passo de cada vez. A gente está criando um mercado que não existe, estamos falando de parques urbanos, né? Tem o desafio de não cobrar entrada, que é um item já colocado em lei, né? Mas é um desafio a ser superado quando a gente fala em uma concessão, em qualquer outro modelo de parceria, porque as contrapartidas vão advir de outros setores, como alimentos e bebidas, e outros que eu vou explicar um pouco mais na frente. Mas eu queria dizer que a gente está super animado com o processo, a gente tem bons resultados já para mostrar, o que a gente espera é mostrar realmente, como disse o secretário Gol, o contrato assinado, né, mas a gente já evoluiu bastante, é um processo também que demanda, é um passo de cada vez, é um dia após o outro dia, mas que a gente está conseguindo evoluir, e eu vou colocar um pouco isso aqui para vocês, e depois estarei à disposição para o debate. Então, assim, só para contextualizar, eu acho que esse não é o principal motivo, né, mas a gente tem que tocar neste ponto. Acho que o primeiro ponto é a cidade de São Paulo tem 107 parques, né? Não é só um parque, não é só o Ibirapuera, não é só o Aclimação, nós estamos falando de 107 parques que cobrem toda a cidade, e se a gente observar os parques que estão mais degradados, são os que estão na região periférica da cidade. Um número aqui, o Ibirapuera custou para a gente, em 2015, né, até 2017, a gente não está com esse orçamento hoje, mas, enfim, 29 milhões, o recurso acabou, essa é a verdade, isso reduziu, a gente não está mais com esse recurso todo aplicado no Ibirapuera, mas ele custa 29 milhões, né, para o poder público, né? E o custo total desses parques são 180 milhões. Enfim, é um custo hoje que a gente aplica, a gente vai mostrar um pouco na frente, como o secretário Wilson colocou, não existe uma contrapartida positiva do outro lado, ou seja, é um recurso público aplicado numa gestão que, por outro lado, a gente não tem o serviço sendo bem prestado, né? O fato hoje é que a gente tem contrato de vigilância e manejo reduzido ou interrompidos, como eu coloquei, e a gente vê uma curva aí bastante, eu diria, impressionante, porque a gente tem um número de parques evoluindo, que é bom para a cidade, porém a quantidade de orçamento destinado para esses parques sendo reduzido. Ou seja, a gente tem cada vez mais a necessidade de abrir espaços de convivência como parques para a cidade de São Paulo, porém a aplicação dos recursos são escassos e, como disse o secretário, temos que priorizar em saúde, educação e aquilo que o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social foi aprovado em lei e se destina a cumprir. Aqui só para exemplos, então, todo esse recurso sendo aplicado para termos esse tipo de serviço ou esse tipo de situação nos parques, né? Esse é um parque, é o Vila Guilherme no Trote, né? Vila Guilherme, a Concha de Bosta ali do Aclimação, apesar de ser um parque conceituado nesse sentido, e a intenção, lógico, além de a gente conseguir desonerar o poder público, é a gente oferecer melhor serviço à população. Acho que este é o nosso principal objetivo. O principal objetivo vamos ter eficiência no gasto do recurso público e, se possível, não ter o gasto do recurso público e isso tudo se reflita no melhor serviço para o cidadão. Acho que esse é o objetivo principal do projeto. E aí, aqui só como exemplos, o Parque Bulemax e o Parque do Povo, que já são parques que são geridos de alguma forma pelo privado, né? E aqui por modelos de concessão diferentes, né? Mas, enfim, a gente vai falar um pouco isso lá na frente, para a gente não existe um modelo único, né? São vários parques, cada parque tem o seu modelo e é o que a gente está analisando agora. Aqui um pouco de potencial, então, assim, a gente olha o Parque do Chuvisco, que é um parque recém-inaugurado, está com a infraestrutura toda pronta, você tem o restaurante da Chácara do Jockey, você tem a Casa de Chá do Jardim da Luz, tudo isso sem nenhum tipo de exploração hoje, né? Ou seja, está lá fechado, está abandonado, está de alguma forma subutilizado, né? E você vê, eu acho que talvez hoje, sendo um atrativo como Receita, o estacionamento do Ibirapuera, mas muito mais da Zona Azul, da CET aqui de São Paulo, mas muito mais para dar atrair alguma receita, mas essa receita ela não é revertida para o parque, ela entra no Caixa Único da Prefeitura. Então, essa é a ideia, de a gente mostrar um pouco dos potenciais que esses parques têm. Aqui um pouco para a gente dizer, acho que é bom ressaltar como é que a gente iniciou esse processo. A gente começou um processo onde a gente tem 107 parques, é impossível a gente imaginar que a gente
vai conseguir abraçar todos esses 107 no primeiro momento. Nós fizemos uma priorização, e essa priorização levou em consideração critérios como viabilidade, ou seja, existe viabilidade comercial para o parque, qual o impacto social dele para o entorno e qual o impacto orçamentário, né? E alguns filtros: parques sem parcerias, parques em funcionamento, parques urbanos e parques com custo superior a 1,5 milhão. E o Parque do Chuvisco, que era um parque recém-inaugurado e que não tínhamos sequer contrato de manejo e segurança, seria facilmente depredado. Então, incluímos ele também neste processo. E aí a gente observa que esses parques, o custo somado deles, chegam a 70 milhões de reais, que são 40% do valor total. Ou seja, estes são os parques que a gente elencou como prioritários, usando uma ferramenta técnica, e esses parques foram levados ao procedimento de manifestação de interesse que foi publicado em maio. Ou seja, o que a gente fez com qual que foi a intenção deste procedimento? Foi justamente ouvir a população, ouvir os empresários e ouvir organizações do terceiro setor, opiniões e ideias sobre o que fazer com os nossos parques, isso dentro, lógico, de um critério estabelecido para podermos utilizar essas informações depois. O que isso traz como elemento para a gente? Elemento para a construção do edital de licitação, que será lançado aí nos próximos meses, é o que a gente está trabalhando. Esses parques, eles cobrem todas as zonas da cidade, então não tem nenhuma área da cidade que ficou desprovida, né? Acho que aqui vale a pena destacar que a gente usou uma modelagem inovadora no PMI, porque ele é um PMI/PMS. O que isso quer dizer? A gente aceitou receber propostas tanto de empresas quanto da organização do terceiro setor. Isso é uma inovação. Os PMIs, a maioria dos PMIs, eles são focados na concessão, mas, de novo, como a gente está falando de um ativo da cidade que tem várias especificidades dentro da sua região, a gente não poderia cravar um modelo, né? Dizer que este é o modelo único. Existem modelos que serão estudados conforme a necessidade de cada parque. Ao menos um parque por zona, eu mencionei. Desoneração esperada de 40%, eu também já mencionei. Seleção baseada com foco na implementação, na viabilidade da implementação da parceria, o perfil de cada parque, né? Como já foi dito, e o que a gente busca também, acho que é interessante a gente trazer isso para reflexão, que seja uma solução de longo prazo, que nós não estejamos aqui ano que vem de novo debatendo o que fazer com o parque, que a gente tenha uma solução para aquele parque que foi concedido, que seja de longo prazo, e que a gente, eu digo muito isso, quando a gente faz um contrato de longo prazo, a maior certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, então que a gente tenha a capacidade aqui de criar um contrato que, a partir do momento que as coisas mudem, a gente tenha como conduzir o processo para o melhor interesse público. Acho que esse é o grande objetivo que a gente busca. Como funciona o PMI? Acho que só para especificar, os agentes habilitados apresentam estudos. Quando eu digo que as ideias têm que ser formatadas, então elas são formatadas em cadernos arquitetônicos, financeiros, operacionais e jurídicos. De posse desses estudos, nós já recebemos esses estudos, a gente seleciona as melhores ideias para compor o nosso edital. Então a gente está nesta fase agora, essa é a fase, e é uma fase bastante sensível para não errar na mão, como disse aqui o Ernesto, e também ela é uma fase onde a gente inicia um processo novo no âmbito nacional, que é conceder um parque urbano. Acho que isso é bastante emblemático para a sociedade, né? Enfim, depois disso a gente tem o edital para licitação. Importante também colocar sobre transparência. Tivemos uma longa fase na Câmara de Vereadores na aprovação de uma lei que demanda uma transparência naquele momento para a aprovação dessa lei. Tivemos várias audiências públicas, mas, para além disso, no momento em que tivermos o edital constituído, teremos audiências públicas, né? E essas audiências públicas serão coletadas informações para a composição do edital final. E aí a gente contrata. Quem fez o estudo, no processo do PMI, existe a figura do reembolso, não pelo poder público, mas sim por quem vence a licitação. Então, quem vence a licitação reembolsa os habilitados que fizeram o estudo. Os valores máximos de ressarcimento, só para ter algum número: o Ibirapuera 1 milhão, Carmo 500 mil, e os demais parques a gente balizou em 250 mil. E eles também são remunerados por cadernos, né? Aproveitamento dos cadernos: arquitetônico 35%, financeiro 20%, operacional 25% e jurídico 20%.
Agora eu vou falar um pouco do resultado do PMI para a Prefeitura de São Paulo, né? O que a gente conseguiu com esse chamamento. Acho que também que vale ressaltar o interesse, né, dos grupos de organização do terceiro setor em ajudar o poder público. Participar de um PMI é uma ajuda ao poder público. É o privado, é a pessoa física, é a entidade do terceiro setor apresentando suas ideias e trazendo isso de uma forma que a gente possa usar para o edital, coisa que a gente poderia também adquirir através de contratação de consultorias, o que onera mais o processo, mas, por ser um processo novo, foi bastante representativo. Nós temos 26 grupos solicitando credenciamento, 21 foram autorizados e 11 agentes entregaram os estudos. E 90% dos que entregaram estudos, de alguma forma, estão envolvidos com o parque hoje, seja prestando serviço terceirizado, seja militando em algum assunto de parque, e que tem efetivo interesse em fazer a gestão do parque. Então, isso é importante porque tivemos um olhar de quem hoje está com a mão na massa, né? De quem hoje está, enfim, de alguma forma, exercendo alguma função privada dentro dos nossos parques, seja como terceirizado, seja como um think tank, enfim, seja como pensadores aí de políticas para os parques. 18 estudos recebidos, a gente está agora nessa fase de selecionar os estudos, como eu mencionei, para compor o edital, porém, temos algumas premissas, né? E essas premissas, elas têm que ser corroboradas tecnicamente com os estudos que nós recebemos, é o que nós estamos fazendo agora. Mas premissas que nós temos quem vier assumir o parque, assumir todos os custos, né, deste parque, ou seja, não contar com aporte público para o modelo. Acho que esse é uma primeira premissa. Um contrato que seja de longo prazo, como eu já mencionei, né? Trazer realmente a melhoria de serviços oferecidos aos visitantes. Esse, sim, eu diria o ponto mais importante. Não adianta nada nós percorrermos todo este processo, que não é um processo curto, é um processo longo, demanda lei, demanda todos os estudos, para no final não termos o cidadão bem atendido. É isso que conta, é isso que a gente espera com este processo, né? E o modelo preferencial, que tem a geração de outorga. Por que isso? A Prefeitura não quer ganhar dinheiro com o parque, a gente não quer que o dinheiro entre no cofre único. O que a gente quer? A gente quer transferir o superávit de parques que possam ter superávit para parques deficitários, ou seja, que parques que sejam possíveis gerar receitas, o resultado, que eles subsidiem parques que não têm essa condição. E, de preferência, parques em regiões periféricas, onde não tem este atendimento hoje na cidade de São Paulo. Então, esse é o nosso objetivo. E aí, de novo, para além de voltar à questão da ideologia, ninguém está aqui privatizando o parque para cobrar entrada, ninguém está aqui entregando a gestão do parque visando o mais recurso para a Prefeitura, e ninguém está aqui se abdicando da obrigação de fiscalizar e implementar políticas públicas para o meio ambiente. Isso é papel do poder público, isso não será delegado ao privado, isso é idelegável, não existe discussão sobre este tema. Isso tem que ficar bem claro também. O que a gente está dizendo aqui existe uma fronteira onde o recurso privado pode ser remunerado e, em contrapartida, o poder público e a sociedade pode ser melhor atendida? Existe. Que fronteira é essa? É o que a gente está buscando agora com os estudos técnicos. Modelo de contrato, então, assim, só para acho que contextualizar o que a gente falou, existem parques que têm custos maiores, existem parques que têm custos menores, e existem parques que o custo é muito inferior e daria para se auto-sobreviver financeiramente. E existem parques que geram muitas receitas, outros talvez nem tanto, e outros nenhuma. Assumimos que também tem parque que não vai gerar receita nenhuma, porque também não é a função daquele parque naquela região. E a ideia é que a gente consiga equilibrar os custos e as receitas desses parques, para que a gente possa transferir este resultado para parques que não têm condição de gerar receita. Aqui, só para resumir o caminho que a gente trilhou até agora. Então, a gente lançou um PMI junto com o pessoal aqui do CEMEIA, em maio, né, fizemos aí um evento, isso foi bastante divulgado. Aprovamos a lei, então, ou seja, como o secretário colocou, é um caminho sem volta, a lei já está aprovada, né? Tivemos 4 audiências públicas na Câmara
sobre o tema parque, mais de 20 sobre todo o plano de desestatização, e aqui, de novo, mencionar a parceria aí do Instituto CEMEI, que está sendo realmente bastante relevante para o processo, né? E firmamos também uma parceria com a UNOPS, que é o escritório das Nações Unidas. E aqui um pouco do nosso cronograma: a gente, em maio, lançou o PMI, tivemos a publicação dos credenciados em 23 de junho, em setembro recebemos os estudos, né, e estamos trabalhando para lançar o primeiro, como disse o secretário, a ideia é a gente lançar um primeiro pacote de parques para consulta pública, um edital para consulta pública e não um edital já para licitação, é bom esclarecer isso, que é o momento em que a gente escuta a sociedade de novo para inserir sugestões no edital entre meio de dezembro e meio de janeiro. Acho que é mais ou menos o prazo que a gente está se colocando. E a publicação do edital para licitação no final do primeiro trimestre. Eu acho que é esse o cronograma que a gente busca. De novo, queria só deixar uma mensagem de que a gente está bastante empolgado com este processo. É um processo feito a 20 mãos. Não posso deixar também de agradecer que a Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, que está nos ajudando muito com o processo, né, os técnicos aí que trabalham com a gente, a nossa equipe, que é reduzida, porém bastante motivada, né, e a sociedade que se engajou e que trouxeram os estudos para a gente. É um passo de cada vez, não tem jeito, temos que fazer com velocidade, com qualidade, né, e não temos dúvida que este cronograma ele é factível e que teremos sim boas notícias aí no final do primeiro trimestre sobre a concessão ou sobre a viabilização dos parques. Muito obrigado, estarei disponível para as perguntas. Entender um pouco melhor como que funciona a governança dessa parceria, dessa captação de recursos e aplicação em benfeitorias, considerando que tem uma governança junto aos doadores, existe uma governança junto à própria gestão do parque, né, uma governança local. Como que funciona essa governança mais ampla? Obrigada, Fernando. Bom, primeiro é importante lembrar que estamos então sob essa regulação do acordo de cooperação, que já pressupõe dentro do seu desenho uma série de atividades que foram combinadas com o Instituto Chico Mendes, fosse em razão do que é necessário para o plano de manejo, fosse em razão do que é necessário para a gestão como um todo. Então, várias das coisas que estão previstas acontecerem já estão, vamos dizer assim, acordadas com o Instituto Chico Mendes. Então, nada será feito, obviamente, que não cumpra com esse conjunto de regras ou de atividades previstas, muito menos o plano de manejo será desrespeitado de alguma forma. Do ponto de vista dos recursos, a gente ainda está numa fase que está tranquila, porque só nós pusemos recursos, então a transparência e a discussão não tem muita dificuldade de ser feita. Mas, sem dúvida, nós já nos informamos, claro, fazendo o tal do benchmark, com parceiros que estão aqui, alguns que não estão, mas que nos gentilmente cederam informações. Por exemplo, a CI, a Administração Internacional, tem 2 fundos grandes, bem maiores do que a gente imagina que vai ser capaz de trazer para dentro, que já tem seus manuais operativos, que tem toda uma forma de trabalho, a qual nós lemos e fizemos um manual operativo para nós, mas que ainda não está, vamos dizer assim, funcionando, exatamente porque a gente não tem ainda os doadores que poderão sentar numa mesa de discussão. Mas, de maneira geral, o que a gente prevê que vai acontecer? Cada doador empresarial que faça uma doação, porque obviamente a gente também poderá e espera poder receber recursos, como foi para a criação do próprio parque, em termos de ajustamento de conduta ou de outros tipos de aberturas que existem na legislação, como o próprio decreto agora de conversão de multas, que certamente precisarão de uma gestão mais plural. Mas supondo que só haja doadores individuais ou empresas que façam doação, todos eles vão ter assento no que seja esse conselho do fundo, vão fazer as decisões sobre onde investir os recursos de maneira colegiada, transparente, e nós temos, para buscar os recursos que nós pleitearemos usar no fundo, uma série de projetos que estão ligeiramente desenhados, ou seja, tem um valor de projeto, tem quem serão as pessoas beneficiadas, isso para fora do parque, para tentar atrair mais doadores para o próprio fundo, porque infelizmente a gente sabe, o Ernesto
com certeza vive isso também. É muito difícil você pedir doação para um parque que as pessoas vão falar, bom, eu não vou pôr dinheiro no governo, já pago o imposto, enfim, toda aquela choração. Então, a gente tenta também atrair para projetos que estão no entorno, mas a governança ainda está desenhada, mas ela não está implantada pelo início do processo que a gente está. Obrigado. Tem aqui perguntas, recebi 3 perguntas. Uma para a Cissa e o Ernesto. É da Vera, da STM. Estrutura gera licitação. Qual o limite? Na verdade, são duas coisas que caminham juntas, né? Assim, em muitos casos, na verdade, a licitação gera estrutura também. Por exemplo, vou citar o caso da Serra dos Hornos, que eu trabalhei há alguns anos, que existia a travessia Petrópolis-Teresópolis, que é uma trilha clássica no Brasil, que a gente não tinha sequer regularização fundiária em grande parte dela, mas era um atrativo bem consolidado. E o crescimento dessa atividade de ecoturismo, a partir da década de 90, gerou um movimento dos vizinhos do Parque de Petrópolis. A estrutura do Parque de Serra dos Hornos estava bem concentrada em Teresópolis, na saída da travessia, e os vizinhos doaram materiais. Um poceiro de dentro do parque doou um pedaço da posse dele, que a gente era poceiro do poceiro, para criar uma portaria, e a prefeitura colocou guardas municipais para fazer a vigilância. Isso começou a aumentar a presença institucional do parque lá, e aos poucos a gente foi assumindo. Depois passou a ter cobrança de ingresso, passou a ter recepcionista, passou a ter um pequeno centro de visitantes. Então, finalmente o ICMBio adquiriu uma pousada vizinha para fazer uma sede em Petrópolis. Então, esse crescimento da gestão, ele acontece em todas as áreas de atuação. Não adianta você querer, primeiro vou proteger, primeiro vou fazer a regulação fundiária. O parque vai se consolidando com o desenvolvimento dessa gestão, e a licitação tem um papel fundamental nisso, inclusive na regularização fundiária. Na Serra dos Hornos, mais um exemplo, em 1950 e alguma coisa, a gente não tinha a legislação que a gente tem hoje, eram os primeiros parques, houve um movimento para construir um condomínio no pé do Dedo de Deus, que é a montanha símbolo do parque. Os montanhistas que escalavam o Dedo de Deus se mobilizaram, fizeram uma vaquinha, pressionaram o governo, etc., e a área foi adquirida e não foi construído condomínio. Então, assim, é importante que essas áreas estejam integradas e que você use realmente e aí é um exemplo claro, são 2 exemplos claros de como é importante você ter a licitação para trazer a sociedade para o lado do parque. São momentos em que a sociedade, diretamente, o usuário do parque, contribuiu para o crescimento da gestão. Então, nesse sentido, a visitação traz estrutura. Claro, quando você planeja estrutura para a visitação, você tem N possibilidades de gestão aí para limitar esse crescimento, estabelecer números de balizadores, capacidade de suporte, fazer a estrutura adequada para o perfil de visitante que você quer trazer, o que vai ser atraído por aqueles atrativos. Então, existem aí N ferramentas aí pelos parques do mundo para você planejar isso adequadamente. Muito pouco complementando o Ernesto, acho que exatamente os planos de manejo dos parques têm que estar pensando inclusive nisso, né? Você não necessariamente precisa abrir tudo ao mesmo tempo. Você pode, conforme você vai verificando o uso, você pode fechar coisas e abrir outras coisas, enfim, tentar fazer com que exista quase um rodízio desses atrativos para que as pessoas possam conhecê-los todos, mas não necessariamente de forma a destruir aquilo que você está tentando conservar. Mas eu concordo que a visitação tem já elementos que se utiliza bastante de controle, né, e você pode fechar, enfim, diminuir o volume de pessoas que possam visitar, mas sem dúvida alguma eu acho que a gente ainda não está numa fase no Brasil onde isso seja um problema. Acho que muito pelo contrário, a gente está numa fase que a gente precisa que as pessoas vão a essas áreas, conheçam essas áreas e nos ajudem a melhor geridas, inclusive mencionando ontem numa entrevista na CBN para o próprio secretário, a fiscalização ela pode até diminuir, porque você tem tanta gente ajudando a fiscalizar que você não precisa gastar todo esse dinheiro fazendo fiscalização. Tem uma pergunta aqui, deixa eu... Várias perguntas que é para o Sérgio Lopes. Pode estender para o Ernesto. Nas concessões, como são os critérios de avaliação? São considerados os benefícios gerados pelos parques?
Como garantir aumentar a geração desses benefícios? Pergunta do Cláudio Matos, da Fundação Grupo Boticário. Ótima pergunta. Eu acho que a gente está realmente neste momento, né? Sim, tem critérios de desempenho atrelado tanto à remuneração da concessionária quanto ao aumento da qualidade do parque, porém esses critérios estão sendo desenhados neste momento. A gente está buscando quais são os melhores mecanismos para a gente poder ter como cobrar o lucro do poder público, que é o melhor serviço sendo prestado, versus a exploração de alguns equipamentos do parque de forma privada. Mas essa é a maior preocupação que a gente tem para balancear os interesses, e este é o momento em que a gente está desenhando este edital, que será levado à consulta pública, como a gente mencionou. No caso dos parques nacionais, a gente planeja essas concessões já pensando, como eu falei, nas possíveis experiências a serem oferecidas para o visitante, então não com foco inicialmente em quais atividades geram lucro no parque, mas sim o que a gente quer oferecer, e a partir daí o que pode ser, que tipo de atividade pode gerar interesse da iniciativa privada. E a partir dos estudos de viabilidade a gente estabelece as contrapartidas, eu citei algumas aqui, mas existem várias outras que podem agregar para a gestão do parque, elas têm que estar relacionadas à atividade concessionada, mas podem gerar benefícios indiretos aí para a gestão. E a partir daí você tem a previsão do reequilíbrio econômico, quer dizer, nenhum estudo de viabilidade é perfeito, o cenário muda, então há a possibilidade das duas partes demandarem um reequilíbrio se mostrar que a modelagem não era exatamente adequada. Então, a partir daí, a gente vai fazendo os ajustes. Legal. Tem mais outra pergunta para você, né? Você mencionou a necessidade de fortalecer a gestão pública das UCs. Como seria esse fortalecimento no contexto das concessões? Qual seria o perfil ideal de um gestor? Acho que continua aqui. Difícil, assim. O ICMBio tem algum programa de monitoramento sobre o impacto da visitação pública sobre os atributos das UCs? Eu acho que vou começar pelo final da fala da Cissa. Eu acho que a gente ainda não está numa fase que isso seja a grande preocupação. A Tijuca é o parque mais visitado e ali é o único caso que eu conheço, por exemplo, de conflito entre usuários, que é uma coisa que existe muito na literatura. Então, assim, o ciclista com o skatista, com o caminhante, etc., em algumas áreas do parque a gente já tem esse conflito de interesse entre os usuários. No caso da Tijuca, a gente tem um parque inserido totalmente em área urbana, com um histórico bastante antropizado, é uma floresta secundária, então, assim, temos espécies importantes, temos preocupação com a conservação da biodiversidade local. A gente tem 67 espécies de plantas ameaçadas, por exemplo, tem mais de 200 aves e tal, mas o impacto que a gente considera que o impacto positivo do Parque Nacional da Tijuca está em todo o sistema de parques do Brasil. O que a gente traz de aproximação da sociedade para apoiar causas de conservação distantes do Parque Nacional da Tijuca tem que ser mensurado também. Se a gente ficar uma visão mesquinha de mensurar o pisoteio na trilha, no metro de trilha, a gente vai ter sempre um calcular, esse impacto não fecha o parque. Mas a gente tem que calcular qual é o impacto de desmatamento na Amazônia por não ter um cara andando naquela trilha ali e se apaixonando pela questão ambiental. Então, acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça nessa análise dos impactos. Mas, sem dúvida, é um desafio, a gente precisa avançar nisso. Como eu coloquei, grande parte da nossa visitação está concentrada no Corcovado, que é uma área já bastante antropizada, com asfaltada, etc. Então, a gente não tem esse impacto direto ali na biodiversidade. Mas a gente encontra Tamanduá-Mirim no cume do Corcovado. Então, assim, com 2 milhões de visitantes por ano. Então, assim, é uma questão de bom senso, a gente tem que avançar nessa pauta, mas acho que hoje o nosso problema está muito antes ainda do excesso de visitação, pelo contrário, a gente precisa trazer mais a sociedade para dentro dos parques. Obrigado. Então, as perguntas estão chegando aqui, eu tenho mais 2 minutos, então eu vou... As 2 perguntas são para a Cissa. Você poderia falar um pouco mais dos termos do acordo de cooperação que o ECOS firmou com o ICMBio
pergunta é bastante ampla. Então eu vou para a segunda pergunta, que também é direcionada a você, que é a primeira é da Cristina Azevedo, da SMA São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, e essa é do Felipe Castro, da Unicamp. Sabe-se que muitas vezes o visitante entra em um parque e não tem ideia da dimensão do patrimônio público que ele representa. Existe estratégia para monitorar isso pós-parceria? Bom, Kit, o termo do acordo de cooperação ele é genérico do ponto de vista do ICMBio, ele existe para qualquer acordo de cooperação. O que muda, creio eu, estou aqui falando um pouco, talvez do que eu não tenha tanto domínio, mas é obviamente o parceiro e onde vai se dar o termo. Eu não sei se eu cheguei a dizer, mas houve primeiro um edital de chamamento para aquelas entidades que tivessem interesse em fazer um acordo com o ICMBio naquela lógica, para aquele parque. Não sei se já foram feitos outros similares a esse, do ponto de vista do Instituto Chico Mendes, mas o que havia ali era uma gestão compartilhada, talvez não seja a palavra exatamente, mas era uma gestão conjunta para fins das questões mais atinentes ao uso público. Não é a gestão, obviamente, de fiscalização, que não seria o caso, tampouco de algumas outras atividades que não pareceram ao Instituto naquele momento, que caberia ao Ecos, ou quem tivesse pleiteado entrar no edital, cumprir. O que existe, como eu disse, é um termo jurídico lá, cheio dos artigos e incisos, e um plano de trabalho, e nós oferecemos como solução para todas aquelas atividades exatamente a criação desse fundo, de maneira que, por meio dele, a gente tivesse mais condições de apoiar tudo aquilo que estava sendo sugerido. Eu creio que, por ser um documento público, obviamente, do ponto de vista do Ecos, a gente não tem nenhum problema em compartilhar. Imagino que o Instituto Chico Mendes, muito pelo contrário, também pode ser compartilhado. O Pedro está aqui me ajudando para que a gente possa, por exemplo, usar isso como modelo, sei lá, para a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, outras secretarias também. Com relação à percepção do visitante pós-visita, existem uma série de formas de você medir a satisfação do visitante depois que ele esteve num parque ou numa outra unidade de conservação. Nós ainda também, como parceiros, né, do Instituto, a gente não tem uma medida do que o visitante mais gostou, ou se ele de fato conseguiu entender tudo aquilo que aquele lugar representa, não só do ponto de vista da biodiversidade da paisagem, mas do ponto de vista do país, né, onde ele está, ou do país até de onde ele veio. A gente vai fazer sim, a nossa pessoa que acabou de ser contratada lá é uma pessoa que é da área do turismo, é um técnico, não é um especialista em turismo, mas é uma pessoa que está lá nesse momento exatamente para ajudar o gestor do parque, a equipe da gestão, que também é mínima, acho que são 2 pessoas no Parque do Peruaçu, para medir exatamente esse sentimento. O que a gente pode avaliar ou dizer desde já é que o crescimento da visitação pública no Peruaçu praticamente dobrou do ano passado para cá, acho que o Ricardo já mencionou isso, o que significa dizer que, no mínimo, quem foi gostou do que viu e gostou do que fez. Então, trouxe isso para outros que, certamente, por meio desse tipo de informação, foram visitar o parque, porque, obviamente, como vocês também sabem, não existe um marketing do parque, de nenhum outro também, no caso do ICMBio e assim por diante. E eu, Fernando, eu queria só fazer uma fala aqui que eu estou para fazer desde que eu terminei a minha exposição, talvez chamando a atenção de todos nós para um aspecto, e particularmente do Sérgio, para um aspecto que eu acho que é retórico, mas ele é super importante. Que a gente fala, porque o parque gasta 29 milhões, a prefeitura gastou 180 milhões, sei lá, o ICMBio, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que entender que a gente investiu. Porque esses serviços e tudo que está ali dentro não tem condição de ser... E aí é engraçado porque quando o governo fala, ele fala gasta. Quando ele fala que o empresário vai fazer uma coisa, ele fala que o empresário vai investir. Então, acho que é mesmo uma questão de retórica, mas que acho que faz uma baita diferença no final do dia. É bem inspirado. Obrigado. O tempo se esgotou. Cissa, Ernesto, Sérgio, queria agradecer pela participação e eu vou dar encaminhamento agora para o próximo painel. Obrigado.